Filipenses. Capítulo 4, a partir do versículo 10. Assim diz o Senhor nosso Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, mais uma vez lida, e como já foi rogado pelo Teu servo, clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor fale conosco, como já tens falado durante o Teu santo dia. Mais uma vez agora, entrando a Tua palavra em nossos corações, de uma maneira em que venha a nos consolar, a edificar, a exortar, a trazer ao Teu povo conforto, mas também as admoestações necessárias. Que nós saiamos aqui hoje, ó Deus, mais do que nunca, sabendo o segredo do contentamento, descansando em Ti, crendo na suficiência de Cristo e vivendo em conformidade com ela. Ó Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Havia um programa em televisão, e eu digo havia porque realmente eu não sei dizer se ele ainda está no ar, espero que não, na Rede TV, onde um famoso apresentador, bastante conhecido por ser aquele tipo sensacionalista, que chama a atenção do público pela sua forma de falar, pelo seu jeito de se comportar no palco, que apresentava um programa durante os finais da manhã, durante a semana, de segunda a sexta. Talvez ele volta às 10 horas, 11 horas da manhã. Aquele programa de auditório. E o programa ele girava em torno de uma história que, na verdade, mais de uma história, mais de uma pessoa ia para lá, seria entrevistada essa pessoa, e ela tinha um segredo para expor para uma outra pessoa. Então, era convidada essa pessoa para falar o seu segredo, que envolvia alguma outra pessoa, que poderia ser seu parente, um amigo, um conhecido. E durante todo o programa se fazia aquele mistério. O fulano tem um segredo para entregar hoje aqui, para falar hoje aqui, para revelar a esse indivíduo. E a pessoa lá ficava querendo saber qual era o segredo, perguntando, e ele só era contado ao final do programa. Não é muito necessário a gente ter um conhecimento grande demais de televisão para poder saber que aquilo era tudo encenado. Todo o teatro que era armado ali para poder puxar a audiência e segurar até o final do programa, porque tinha um segredo embaraçoso, um segredo importante que aquela pessoa iria revelar acerca daquela outra pessoa. E por que eles faziam isso? Porque eles sabem que essa história de dizer que contar um segredo a alguém, dizer que você tem um segredo para contar a alguém, é algo que aguça a nossa curiosidade. Não é verdade? Não é assim quando alguém chega para você e diz: eu tenho um segredo para te contar. Isso já te deixa esperto, altamente atento, com o interesse de saber o que aquela pessoa tem a lhe dizer. Principalmente se esse segredo envolver você diretamente. Principalmente se esse segredo for alguma coisa do seu interesse direto. Ora, se mesmo se o segredo não for assim, que envolva tanto a sua vida, você fica curioso para saber o que é? Imagine então quando a pessoa fala assim para você: eu tenho um segredo para te contar, mas eu não vou dizer agora. Qual é a sua reação normalmente? Agora que você começou, você tem que terminar. Não faça isso comigo. Não diga que vai contar esse segredo e você agora vai demorar um tempo para contar. Conte-o agora. Conte-o imediatamente. Eu quero saber o que você tem para me dizer. É assim que a gente age normalmente. Pois bem, eu tenho um segredo para lhe contar hoje à noite. Um segredo importantíssimo. Um segredo de vital importância.
E a semelhança disso, eu não vou lhe falar agora. Mas até o final do sermão, ou melhor, no final do sermão, você saberá esse segredo. E o segredo envolve o tema do contentamento. Esse assunto que você já ouviu por vezes na sua vida, inclusive pregado neste púlpito. Sim, hoje você aprenderá de uma vez por todas, pela graça de Deus, o segredo do contentamento. Mas deixe-me já lhe adiantar algo sobre isso. O segredo do contentamento, ele está revelado nas Sagradas Escrituras. Sim, é justamente sobre isso que o texto dessa noite trata, meus irmãos. Que o segredo do contentamento, ele está revelado nas Escrituras. Do versículo 10 ao versículo 13 nós vemos isso. Mais precisamente num versículo específico. E veremos isso em 2 pontos. Em primeiro lugar, no versículo 10, nós veremos o contentamento expresso através da gratidão. O contentamento expresso através da gratidão. Versículo 10. E no versículo do 11 ao 13, veremos o contentamento aprendido nas diversas circunstâncias da vida. Ele tanto expresso através da gratidão, bem como aprendido nas diversas circunstâncias da vida. Volte os olhos ao texto. Versículo 10 de Filipenses 4. Diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está chegando ao final dessa carta, já no momento derradeiro, para conclusão mesmo. E aqui, nesse momento, ele está demonstrando mais uma vez, expressando mais uma vez a sua alegria. Sim, esse tema que é tão recorrente na epístola, que os teólogos normalmente apontam como o principal assunto da epístola aos Filipenses. E não é à toa, como vocês também já ouviram, que essa carta é chamada dessa maneira, a epístola da alegria. Mas a alegria que Paulo demonstra aqui, ela não é diferente das demais alegrias que ele demonstrou ao longo da carta, pois ela tem a sua origem no Senhor Deus. Ele mesmo fala no versículo 10. A sua alegria, ela vinha do Senhor. Lembre-se também do contexto em que Paulo escreve essa carta. As circunstâncias da vida de Paulo aqui não eram as melhores possíveis para ele estar expressando dessa maneira. Paulo não se encontrava numa situação tranquila, de paz, favorável. Pelo contrário, irmãos, Paulo estava, como vocês bem sabem, preso na cidade de Roma. E mesmo assim, ao concluir a carta, ele repete mais uma vez a sua expressão de alegria pela vida dos filipenses. Paulo sabia que ele, por mais que estivesse acorrentado ali naquela casa, limitado em seu andar, em seu caminhar, na sua alimentação, em última instância, ele estava acorrentado, a sua vida estava acorrentada aos desígnios do Deus eterno. É bem verdade que as circunstâncias podem variar, elas podem ir de uma instância, de um extremo para outro, mas jamais o decreto do Deus Altíssimo pode ter alguma sombra de variação, e era justamente sobre isso que Paulo se firmava. Lembre-se que o apóstolo Paulo ele tinha o interesse de pregar a palavra de Deus lá em Roma, onde ele estava preso. Agora, Paulo não imaginava que ele pregaria nessas circunstâncias. Se você bem lembrar o final do livro de Atos, lá os últimos capítulos do livro de Atos, Lucas narra uma série de eventos que o apóstolo Paulo, juntamente com outros homens, tiveram que sofrer por amor ao evangelho. Perseguição, prisão, naufrágio. Paulo chegou até mesmo a ser picado por uma víbora. Tudo isso descrito lá no final do livro de Atos. Até chegar à cidade de Roma como um prisioneiro. Lembre-se, ele tinha apelado para César para ser julgado por César. E isso acontece. E é nessa circunstância que ele se encontra e expressa mais uma vez a sua alegria. Uma alegria que não era de origem humana, que não ela brotava simplesmente do seu coração, mas ela vinha diretamente do trono da graça de Deus. A sua alegria sobremaneira
era no Senhor. No Senhor. Mas ele apresenta no versículo 10, nesse momento, o porquê dele expressar alegria, que vem do Senhor, claro. Há uma razão específica aqui no versículo 10. Ele diz: porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Aqui Paulo fornece algumas pistas sobre o que desencadeou essa alegria, essa expressão aqui, mais uma delas, de alegria. Ele está agradecido a Deus porque o Senhor supriu as suas necessidades por intermédio da generosidade dos filipenses, da sua generosidade. Paulo sabe que é Deus quem está agindo por meio da ministração dos filipenses. Ele havia chegado pela primeira vez em Filipos, como diz Atos capítulo 16, por volta de 10 anos antes da escrita dessa carta aqui. E lá em Filipos, ou até chegar posteriormente, ele saiu de Filipos, ele lá prega o evangelho, uma igreja é plantada, ele vai a Atenas, ele vai a Corinto, ele continua a sua jornada missionária, anunciando a palavra de Deus, e a ligação entre ele e a igreja de Filipos se mantém. Os filipenses ainda continuavam a ajudar o apóstolo Paulo no seu ministério, mesmo à distância. Todavia, o versículo 10, Paulo diz aqui que havia passado um período de tempo entre a última ajuda dos filipenses até aquela nova ajuda, até aquela nova expressão de generosidade por parte deles. Então havia um tempo aqui passado entre a última ajuda, entre o último auxílio e esse momento. A palavra que Paulo usa aqui, renovar, se você observar aí, renovastes, ela também poderia ser traduzida como reavivar. Ela, no grego, o termo aqui faz alusão à horticultura, que era usado para descrever uma planta que estava vicejando. Ficou dormente durante o inverno, mas depois deu brotos novos e verdes na primavera. Assim foi o relacionamento de Paulo com os filipenses. Houve um longo inverno, um tempo em que os filipenses pararam de contribuir, de ajudar no ministério do apóstolo Paulo. Mas o cuidado deles pelo apóstolo, ele brotou novamente. E em consequência, essa generosidade em ofertar voltou para cobrir as despesas do apóstolo. Os filipenses voltaram a contribuir financeiramente com o ministério do apóstolo Paulo. Pois, perceba, aqui é um agradecimento específico e uma demonstração de alegria por essa oferta que os filipenses haviam enviado até Paulo. Mas note a sequência do versículo. Paulo diz: o qual também já tinhais antes, mas os faltava oportunidade. E se refere a um tempo após o seu apoio inicial, como eu já citei aqui, quando eles não tinham meios para continuar e dar-lhe suporte financeiro. Paulo expressou sua gratidão de maneira gentil. Ele não pergunta onde estava essa ajuda antes ou por que ela foi retida. Perceba que mesmo depois de passar um bom tempo sem ajudar o apóstolo Paulo, e Paulo está mencionando isso daqui, que eles passaram esse tempo sem ajudar, Paulo não os acusa. Paulo não levanta isso como alguma coisa contra eles, dizendo assim: olha, vocês passaram muito tempo sem me ajudar, vocês falharam comigo, vocês pecaram, vocês estão em falta. Não, Paulo, ele chega a usar uma linguagem que até, de certa maneira, isenta os filipenses. É uma proteção pastoral, uma maneira graciosa de agir para com o seu próximo. Em outras palavras, Paulo não pressupõe o mal dos filipenses. Ele já não imagina e coloca na sua carta dizendo assim: se vocês passaram esse tempo sem me ajudar, sem contribuir no meu ministério, é porque vocês propositalmente, deliberadamente, estavam se negando a contribuir no ministério que eu possuo. Não, Paulo não fala isso. Paulo, por outro lado, o que ele faz é expressar essa alegria, essa gratidão de maneira tão alegremente abundante aqui, e os poupa dizendo: vocês não tiveram oportunidade para fazer isso antes. Por isso vocês não contribuíram. Que princípio maravilhoso é esse que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, meus irmãos. Paulo nos ensina aqui
que além de nós nos alegrarmos ou expressarmos a nossa gratidão de maneira alegre para com o que Deus tem feito por nós através da igreja dele, ele também nos ensina a não pressupormos o mal do nosso próximo, principalmente quando se trata dos nossos irmãos. Contudo, na prática de nossas vidas, normalmente não é assim que nós agimos. Normalmente nós somos velozes em pressupormos o mal. Nós, quando observamos algum tipo de demora, algum tipo de falta de ajuda, de socorro, rapidamente afirmamos, ou então, no mínimo, pensamos que isso se dá por uma negligência deliberada. E não porque o nosso próximo pode estar com alguma dificuldade de nos ajudar. Poderia ser esse o caso da igreja de Filipos. Aqui não nos é mencionada a razão por essa demora em ajudar o apóstolo Paulo. Às vezes isso acontece conosco. Às vezes a demora do próximo em nos socorrer, da igreja como um todo, pode ser não proposital, mas por uma dificuldade, de uma impossibilidade de contribuir, de ajudar, de chegar junto naquele momento específico. Por favor, não me entenda mal, não estou dizendo aqui que a igreja ela tem que ser isentada da sua responsabilidade de ajudar o próximo, de ajudar os que estão, inclusive, ali ligados a ela, membrados a ela, principalmente seus ministros. Estou dizendo que nem sempre essa falta de socorro mais imediato, mais rápido, é por uma negligência proposital. Temos que ter cuidado com isso. Há pessoas que já pensando dessa forma sobre o seu próximo, sobre a sua igreja, sobre o conselho, já faz as críticas, pensa mal e acaba até mesmo saindo da igreja por causa disso. Lá não é uma igreja que acolhe, lá não é uma igreja que ajuda, lá não é um pastor que nos dá atenção. Calma. Pode ter sido simplesmente uma atitude isolada, pode ter sido por uma circunstância específica. Às vezes, em pequenas coisas, irmãos, nós pressupomos o mal do nosso próximo. Quer um exemplo disso? Às vezes você passa por uma pessoa na igreja ou em algum outro lugar, e aí essa pessoa não lhe cumprimenta, não fala com você, talvez porque ela estava com a cabeça tão cheia, tão preocupada com os problemas dela, que ela não lhe viu. Por isso não lhe cumprimentou, por isso não deu atenção devida a você. É bem verdade que pode acontecer de forma proposital. É bem verdade que a negligência para ajudar nosso próximo, nossos irmãos, também pode acontecer de maneira deliberada. Mas eu estou citando uma situação onde isso não é, quando não acontece dessa forma. E aí a gente tem que, antes de fazer o pré-julgamento, ter a certeza do que aconteceu, para poder realmente saber se houve algo ali voluntário naquela ação pecaminosa ou não. Ou não. Cuidado, irmãos, com isso. Paulo nos dá esse exemplo maravilhoso aqui, de nós pressupormos o bem antes de imaginarmos o mal. Além disso, aprendamos com o apóstolo Paulo a sermos gratos ou a demonstrarmos contentamento, a expressarmos contentamento com Deus, com os benefícios do Senhor Deus, expressando isso de maneira através da gratidão. Sim, porque agir de maneira ingrata para com Deus e para com a sua igreja é uma expressão de descontentamento. Quando nós não expressamos alegria com gratidão, não estamos demonstrando o nosso contentamento, isto é, a nossa satisfação plena em Deus e nas suas obras. Pelo contrário, o que flui de nossos corações é o mais puro descontentamento. Guarde isso. Ingratidão para com Deus está diretamente atrelada a descontentamento com Deus. Se eu não sou grato ao Senhor, se eu não sou grato ao Senhor pelo que Ele já fez por mim, tem feito por mim, dentre essas coisas, os benefícios que Ele me traz através da sua igreja, se eu não sou grato, alegremente grato, eu estou descontente com Deus. Por isso que, antes de tomar qualquer atitude mais séria, que envolva consequências mais sérias, que sejam, que tragam
maiores mudanças na minha vida, a vida da minha família, como, por exemplo, alguém decidir sair de uma igreja para outro lugar, coisas do tipo. Eu preciso primeiro averiguar toda a circunstância, toda a situação, para ver se aquilo não é simplesmente uma atitude de ingratidão minha para com Deus. Esboçando isso por meio da ingratidão para com a sua igreja. Além disso, antes de passar para a próxima parte do sermão, e eu não quero me deter tanto sobre esse assunto, porque Paulo vai tratar isso de maneira mais específica, trabalhar mais na última parte dessa carta, mas de passagem que eu queria explicar sobre esse ponto também. Por mais que, por um lado, a igreja, Paulo usa essa linguagem que é cuidadosa, que é amorosa com os filipenses, dizendo que faltou a vocês a oportunidade, por isso vocês não contribuíram com o meu ministério durante esse tempo. Isso não significa dizer que a igreja não deve contribuir, ou melhor, ela pode, por livre e espontânea vontade, passar o tempo que ela quiser sem contribuir para com seus ministros. Isso pode acontecer pontualmente por alguma circunstância. Às vezes acontece de uma igreja não conseguir estar mantendo o mínimo ali de dignidade para o seu ministro. O conselho chega para o pastor, conversa, fala da situação das finanças, e aí nessa conversa se chega a algum denominador comum. Pode ser o pastor arrumar uma segunda renda, pode ser até o pastor ter que deixar a igreja e procurar uma outra igreja, mas isso é conversado seriamente, abertamente com o ministro, e tenta se resolver a situação, porque durante um período nós não poderemos lhe dar aquilo que seria necessário para a sua sobrevivência. Pode acontecer sim, pontualmente isso, mas não deliberadamente reter. Como eu já pontuei aqui em outros momentos, eu ouvi falar de casos em que se o pastor em determinada igreja pregasse um sermão mais duro, mais pesado, a liderança daquela igreja, acho que uma igreja congregacional, se não me falha a memória, isso aconteceu, ela chegava ameaçando o pastor, como se o pastor tivesse que pisar em ovos e ter muito cuidado com que ele pregasse no púlpito, sob pena de ter o seu salário cortado ou diminuído. A igreja não tem nenhuma autorização bíblica para fazer isso, meus irmãos, dessa maneira. Dessa maneira não. De querer cortar o salário do pastor por essa razão, por esse motivo. Deixar de ajudar propositalmente para poder ver o pastor passar por aflições. É claro que não. Então Paulo conduz essa linguagem aqui, não entenda errado, como se a igreja pudesse passar o tempo que fosse sem contribuir no ministério daqueles homens que Deus chamou para pregar a sua palavra. Paulo já falou isso outras vezes, em outros momentos, na carta aos 1 Coríntios, no capítulo 9, que o nosso pastor chegará ainda lá expôs esse texto, mas os irmãos conhecem bem, sabem como Paulo fala claramente ali da responsabilidade da igreja para sustentar os seus ministros, que nós venhamos a sempre guardar isso em nossas mentes e nossos corações e praticarmos dessa forma, expressando o contentamento por meio da gratidão ao nosso Deus e pelos benefícios que Ele tem nos dado por meio da sua igreja. Mas, em segundo lugar, Paulo também nos ensina o contentamento aprendido através das diversas circunstâncias da vida. Versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa afirmação de Paulo aqui, ela é surpreendente, dado o lugar onde ele está e o sofrimento que ele está passando. Mesmo assim, ele consegue dizer, vou parafraseá-lo, todas as minhas necessidades estão supridas. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 11. Todas as minhas necessidades estão supridas. E perceba que ele usa a palavra aprendi. Aprendi. Esse aprendizado aqui de Paulo não se deu através ou aos pés de Gamaliel, como nos relata lá Atos capítulo 22, versículo 3, que foi o seu mestre. Não veio da melhor educação possível naquela parte do mundo conhecido, nem por ser ele um membro da nata dos fariseus. Esse tipo de aprendizado aqui ocorre por meio do discipulado de Cristo. E como a experiência revela, normalmente
Esse aprendizado, ele se dá não em tempos de prosperidade, mas principalmente na adversidade. E quando Paulo diz, aprendi a viver contente, nesse versículo 11, isso também transparece uma calma, aceitação da sua presente situação na vida. Estar contente, meus irmãos, é aceitar de modo pacífico onde Deus providencialmente nos colocou. Lembre-se de uma das implicações do terceiro mandamento, que é não tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Você toma o nome de Deus em vão quando você não está contente com a sua providência. E no lugar de estar contente, você blasfema, você fala impropérios ou pensa coisas contrárias a Deus, quebrando assim o terceiro mandamento, não se contentando com a sua providência. Paulo mostra aqui justamente o contrário. Ele está contente e ele demonstra essa calma aqui, confiando na providência de Deus. Note também a palavra que ele usa, essa palavra que permeia toda essa perícope, o tema, contente. A palavra no original aqui, ela era usada no tempo de Paulo para se referir a um país que tinha tudo de que necessitava para ser autossuficiente, recursos e produtos naturais. Portanto, não precisava importar mais nada. Essa é a ideia de contente aqui. Um país autossuficiente, que não precisava importar nada de um país estrangeiro. A ideia, quando Paulo usa essa palavra, não é para dizer que ele é autossuficiente. Não é isso. Em si mesmo. Como se dele mesmo tivesse tudo aquilo que ele precisava. Pelo contrário. A ideia aqui é da abundância que existe nos recursos de Deus. Nada precisava ser importado de falsos deuses, de outros lugares, de outras pessoas. Nada estava faltando fora de Cristo. Essa é uma clara declaração de Paulo acerca da suficiência de nosso Senhor e Salvador. Ele está dizendo, eu estou contente, eu estou suprido, eu tenho tudo do que eu preciso em Cristo. Nada me falta, absolutamente nada. Assim como um país que está abastecido naquilo que ele precisa, eu estou em Cristo contente. Contente. Contentamento. Contentamento. Não é justamente isso que exige o 10º mandamento, irmãos? Vocês já ouviram tantas vezes? A pergunta 80 do Breve Catecismo de Westminster. O que exige o 10º mandamento? A resposta: o 10º mandamento exige pleno contentamento com a nossa condição, bem como uma justa e caridosa disposição para com o nosso próximo e tudo o que lhe pertence. Da mesma maneira, o autor aos Hebreus, ele reverbera essa ideia aqui. Ele diz lá em Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. O puritano Jeremiah Burroughs, ele falando, definindo o contentamento, ele diz assim: o contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Além disso, o próprio puritano Jeremiah Burroughs, ele descreve que a adoração não é apenas fazer o que agrada a Deus, mas também agradar-se do que Deus faz. Vou repetir. A adoração a Deus não é apenas fazer o que agrada ao Senhor. Não é apenas fazer aquilo que agrada a Deus, ou seja, obedecer aos seus mandamentos. Isso é adoração. Mas também é agradar-se do que Deus faz. Ser contente na obediência aos mandamentos divinos, mas também estar contente nas obras de Deus, no que Deus faz para com o seu povo. Quando assim agimos, demonstramos contentamento e adoramos ao nosso Deus. É assim que você age? É da mesma forma como o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando nessa noite, mostrando esse contentamento, essa suficiência em Cristo. Dessa mesma forma, não apenas se agradando nos mandamentos de Deus, em obedecê-los, em cumpri-los, mas também se agradando nas obras de Deus, na sua providência. Paulo prossegue.
Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. O início do versículo 12, Paulo usa essa expressão, eu sei. Ele sabe disso porque aprendeu por sua própria experiência a confiar em Deus em momentos difíceis, como acabamos de ver aqui no versículo 11. E saber viver aqui é viver uma vida alegre, triunfante, bem-sucedida, não triunfalista como os pregadores da teologia da prosperidade falam, mas triunfante no sentido de, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades, nós triunfamos pela graça de Deus. E não é apenas uma sobrevida, mas é uma vida abundante, uma vida que floresce. Em seguida, Paulo diz que sabe viver com meios escassos. E não tenha dúvida de que Paulo está sentado no colo da penúria ao escrever isso. Você e eu teremos que passar por um aperto inimaginável para ficar numa situação mais humilhante do que a que Paulo estava vivenciando naquele momento. Ele enfrenta a escassez de provisões, falta de recursos financeiros, sofrimento físico, restrição de movimentos e comida limitada. No entanto, apesar dessa provisão, Paulo tem abundância em Cristo. O versículo prossegue, eu também sei viver em prosperidade. A palavra prosperidade aqui significa uma condição de abundância. A ideia é de receber mais do que o necessário. Houve outras ocasiões na vida de Paulo, não aqui, nesse caso, mas em outros momentos em que Paulo viveu sim a abundância. Numa circunstância onde ele tinha até mais do que aquilo que ele precisava. Muito mais do que ele necessitava. Mas perceba que Paulo não buscava o contentamento em Cristo somente quando lhe faltava alguma coisa. Ele estava assim contente em Cristo na escassez, mas também esse contentamento em Cristo se dava na abundância. Ou seja, o contentamento não provinha da abundância, dos recursos a mais, mas de Cristo. Ele aprendeu a se contentar em toda e qualquer circunstância, seja na prosperidade, seja na prisão, seja naquilo que abunda, superabunda as suas necessidades, seja na escassez, naquilo que falta até mesmo os recursos mais básicos. Por causa de Cristo, havia esse contentamento. E grave isso, a importância desse ensino, porque se você não se atentou ainda ao que Paulo está dizendo, atente-se nesse momento. É necessário aprender a viver contente em Cristo, não somente na situação de escassez, mas também na situação de abundância. Talvez você diga, mas é tão difícil quando estamos passando por necessidades extremas em alguma área, ou até em mais de uma área, onde a gente está vivendo uma escassez de recursos, seja de saúde, seja de emprego, seja na situação do casamento, onde as coisas estão tão complicadas, como ter contentamento em Cristo? Ora, Paulo está dizendo que em qualquer circunstância isso é possível. Na mais absoluta escassez, isso é possível, porque em Cristo todos os tesouros estão escondidos no nosso Senhor. Mas também perceba a importância desse contentamento acontecer, se dar na abundância. E talvez você diga, mas espera aí, eu até entendo que eu preciso buscar contentamento em Cristo na escassez, porque se eu não tenho nada, se eu tenho menos do que nada, eu tenho que ter Cristo, para poder ter tudo na minha vida. Mas quando eu estou em grande abundância, quando eu estou ali com muitos recursos, por que isso se não me falta nada? Ora, o só pensar isso é pecado. Porque o teu contentamento não pode vir das tuas riquezas. Não pode vir dos teus bens materiais. Não pode vir da felicidade do teu casamento, de como os teus filhos estão, se bem ou mal. O teu contentamento e o meu contentamento tem que vir principalmente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é possível sim, e como é, alguém superabundar em recursos e não estar contente com o contentamento bíblico, porque não tem Cristo, mesmo tendo muitos recursos. E como é importante também
vivenciarmos esse contentamento no momento da abundância, porque a atitude de muitos, de quando estão nessa circunstância de abundância, é não render a Deus toda a glória, sabendo que é Ele quem supre as nossas necessidades e até mesmo dá mais recursos do que precisamos. Mas muitas vezes a atitude é de se ensoberbecer. É de achar que se temos muito, se temos tudo aquilo, é porque merecemos, é porque fizemos por onde, é porque trabalhamos para isso. E não que não seja verdade o fato de os teus recursos poderem ter vindo do teu trabalho. Mas em última instância não foi por causa disso, você sabe. Foi porque Deus graciosamente te abençoou. Abençoou o fruto do trabalho das tuas mãos. E concedeu a você toda essa gama de recursos, essa condição, seja em qual for a área, ou até em todas as áreas da sua vida. Foi Deus quem fez isso e quem tem suprido isso para você. Não soberba, mas sim humildade. É a demonstração de contentamento em Cristo no meio da abundância. É preciso saber, é preciso aprender a viver, tanto na escassez como na abundância, com contentamento em Cristo. Paulo prossegue dizendo assim: já tenho experiência, e agora a gente está afunilando aqui para chegar naquele momento do segredo. Na verdade, já nós temos isso saltando aos nossos olhos. Aqui a expressão usada por Paulo. Já tenho experiência. Mais uma vez o apóstolo falou de um conhecimento que ele adquiriu. A ideia de aprendizado continua presente aqui. E não se trata de um mero conhecimento intelectual, mas uma experiência adquirida em situações reais. Ele afirma ter aprendido o segredo disso. Sim, eu quero que você observe bem aí. A expressão que está na sua Bíblia, na tradução que nós utilizamos aqui, já tenho experiência, ela, no seu original, no grego aqui, a ideia da palavra usada por Paulo, na verdade, é de segredo. Paulo está usando uma palavra no original que significa justamente isso, segredo. Poderíamos traduzir dessa maneira: já tenho aprendido o segredo. O segredo. Uma palavra que transmite a ideia de ter sido iniciado em mistérios. Na época de Paulo, essa palavra se referia aos ritos de iniciação em uma religião de mistérios. Quando alguém entrava em um dos templos pagãos para participar daquelas religiões de mistérios, havia um processo de iniciação em que os segredos eram revelados a essa pessoa. E eles não eram divulgados para os de fora. Paulo pega essa palavra, que tem essa ideia de segredo, de mistérios, que era usado no contexto pagão, aqueles que iniciavam os seus primeiros passos ali naquelas religiões de mistérios, e aprendiam os segredos delas, e não podiam contar a ninguém. Ele pega essa palavra para ensinar o que ele está dizendo aqui acerca do segredo do contentamento. Eu já aprendi esse segredo. Como explica o teólogo presbiteriano William Hendrickson, a única iniciação necessária para aprender esse segredo é temer e confiar em Deus. Ele diz: para aqueles que o temem, Deus revela esse mistério. Os que rejeitam a Cristo não conseguem entender como é possível um cristão permanecer calmo na adversidade e humilde na prosperidade. Paulo tinha aprendido este segredo. Eu pergunto a você: você já aprendeu esse segredo? Você conhece esse segredo? Talvez você retruque dizendo: como é que eu posso ter aprendido se você falou, Alex, no início do sermão, que só contará o segredo ao final do sermão? Eu não tenho como a essa altura já saber o segredo. Ora, se você conhece essa passagem, e eu creio que você conhece, já deve ter lido ela muito provavelmente várias vezes, e se você conhece, inclusive, ou a palavra de Deus como um todo, essa revelação como um todo, você sabe qual é o segredo que Paulo aprendeu. Você não precisa de um spoiler. Você já sabe qual é o segredo. Porque a proposição principal do sermão é justamente isso.
O segredo do contentamento está revelado nas Sagradas Escrituras. Diferentemente daqueles pagãos que entravam ali, só eles tinham acesso e os de fora não poderiam saber, só um grupo especial. Não, aqui, para todos aqueles que conhecem a Cristo, vocês já conhecem o segredo. Vocês já sabem. Vocês já sabem qual é o segredo do contentamento. Paulo ainda diz, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Essas duas situações extremas são totalmente antagônicas, nos dois extremos do espectro da vida. E assim Paulo abarca toda a gama da experiência humana. Esse é um recurso literário, meus irmãos, conhecido como inclusão, e abrange todas as outras experiências de vida entre os dois extremos. Vai de um ao outro polo, abarca tudo. Em toda e qualquer circunstância, abundância ou escassez, seja na prosperidade, seja na adversidade, Paulo aprendeu o segredo do contentamento. Tudo bem, então qual é o segredo? É o versículo 13. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Se pudéssemos listar os versículos mais mal interpretados da Bíblia, esse estaria no top 10 da lista. É um dos versículos que mais têm sido tirados do seu contexto ao longo da história. Se interpreta a revelia, tira-se do seu contexto imediato, e geral também, é claro, e se dá a conotação, a interpretação que se deseja. Você já deve ter visto esse versículo sendo colocado nos para-choques, nas traseiras dos automóveis por aí fora. Até ímpios utilizam esse versículo. E aí utilizam aplicando de diversas formas. Eu vou fazer uma prova amanhã. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou conseguir passar nessa prova porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho uma cirurgia para fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Por favor, não entenda como se não abrangesse também todas essas coisas. Eu estou falando que o versículo é tirado do seu contexto e utilizado simplesmente para dar apoio a algum tipo de vitória que aquela pessoa queira conquistar. Uma das situações mais inusitadas onde esse versículo apareceu, se você tem pelo menos a minha faixa etária, ou mais até principalmente, você deve lembrar de uma famosa luta de boxe que ocorreu nos anos 90, entre Mike Tyson e Evander Holyfield. Aquela famosa luta onde Holyfield arrancou ali o pedaço da orelha, o Mike Tyson arrancou de Holyfield, perdão. E o Holyfield, quando entrou para lutar, no seu calção estava Filipenses 4,13. Eu não sei se Holyfield entendia o sentido da passagem. Provavelmente não. Mas essa é uma das maneiras de utilizar o versículo tão erroneamente. E há outras. Escute. Primeiro, o versículo não significa que Deus me capacitará a pecar. O versículo não significa que Deus me capacitará a pecar. Todas as coisas nunca incluíram o que Deus odeia, ou que é contrário à sua própria natureza. Pois Deus, diferentemente do que dizem os hipercalvinistas, não é o autor do mal. 2. Não significa que eu possa fazer proezas físicas sobrenaturais, como saltar por cima do Oceano Atlântico, ou bater os braços e voar para a lua. Não significa que eu possa fazer milagres. Todas as coisas aqui são as coisas simples da vida que todos os crentes são chamados a fazer. 3. Significa que posso fazer todas as coisas dentro da vontade de Deus, ou seja, tudo aquilo que é definido pela palavra de Deus. 4. O versículo não nos isenta da responsabilidade de nos dedicar aos meios de graça. Leitura das Escrituras, sacramentos, oração e assim por diante. Se não utilizarmos esses meios, não teremos essa força. Tudo posso naquele que me fortalece, mas essa força vem através dos meios de graça. 5.
não elimina a responsabilidade de confessar o pecado e arrependimento. Sem isso, não haverá alegria nem força. 6. Significa que posso viver a vida cristã sabendo que o poder de Deus é muito maior do que qualquer dificuldade que eu esteja enfrentando. E 7. Deus faz essa obra no cristão, no nível mais profundo do seu ser, no mais íntimo do seu ser. Deus não faz um trabalho superficial na nossa vida, meus irmãos. Uma obra de fachada. É lá, nas profundezas do nosso ser, que Deus nos capacita pela força de Cristo a fazer o que sua vontade deseja que façamos e de forma abrangente, envolvendo mente, afeições e vontade. Então, qual é o segredo do contentamento? Aqui está o mistério que Paulo aprendeu na escola do discipulado. A expressão tudo posso, que pode ser traduzida também como todas as coisas. No texto original, no grego, está colocado numa posição enfática. Assim como qualquer idioma tem sua maneira de se expressar, de dar ênfase a alguma coisa, o escritor quando escreve em determinado idioma, no grego, a ordem das palavras, ela vai nos dar ali uma ideia do que o autor quer ressaltar, quer enfatizar. A ordem no original é: todas as coisas posso fazer. Todas as coisas posso fazer. É como se Paulo pegasse um marca-texto e sublinhasse as palavras todas as coisas, fazendo saltar da página. Leia dessa maneira. Todas as coisas, ou tudo posso, de maneira enfática. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não diz que é a sua possibilidade de fazer as coisas, mas sim que ele pode fazer todas as coisas. Ele tinha capacidade para fazer todas as coisas em Cristo. A palavra posso aqui significa da ideia de forte mesmo, de poder. Transmite a ideia de uma força para realizar uma tarefa. Lá em Atos 19, versículo 16, a palavra é traduzida por dominar. Paulo afirma enfaticamente que tem o poder de fazer todas as coisas, referindo-se àquilo que está dentro da vontade de Deus, todas as coisas que glorificam a Deus. E a palavra naquele, ou por meio, a expressão por meio daquele, é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é o objeto da fé de Paulo. É a Ele que lhe dá poder de fazer tudo o que Deus o chamou para fazer. Toda a vida de Paulo, meus irmãos, é Cristo, como ele disse em Filipenses 1:21. É por meio dele que Paulo tem toda a força de que precisa para a sua vida. João 15:5. Lembra 15:5 em João? Sem ele, sem mim, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. É em Cristo que Paulo podia fazer tudo e que nós também podemos fazer. Somos capacitados, habilitados, fortalecidos, robustecidos em Cristo para fazer todas as coisas. Paulo está, quando usa essa expressão, posso fazer, se refere a tudo o que ele disse antes. Posso estar em abundância, posso estar em escassez, posso estar na fartura, posso estar na diversidade, posso tudo. Não somente posso quando vou enfrentar uma batalha confiando que Deus pode me dar a vitória. Eu posso passar por aquela situação e até perecer naquela situação. Eu posso enfrentar o luto, eu posso enfrentar a doença, eu posso perder um filho, eu posso todas as coisas. Em Cristo eu posso todas as coisas. Concluímos lembrando a vocês da curiosidade sobre desvendar segredos, como ela é inerente a cada um de nós. A gente se interessa. E às vezes essa curiosidade, inclusive, é pecaminosa. Nos interessamos por saber de segredos que não nos interessam, que não deveriam nos interessar. Como, por exemplo, eu dei aqui no início, na introdução do sermão, sobre essas pessoas que ali, supostamente, estavam se expondo às suas vidas para falar dos seus segredos e estarem ali no foco, no holofote, trazendo audiência para aquele canal de televisão. E fazia-se todo aquele drama para poder chegar até o final e aí finalmente contar o segredo. E alguém pode dizer, mas Alex, você não fez algo semelhante no sermão aqui? Aqui quem vos fala
não é um animador de plateia como João Kleber, mas um pregador do Evangelho que anuncia a palavra de Deus a vocês e mostra a vocês um segredo que não é uma bobagem, que não é uma besteira, não é uma trivialidade, mas que tem tudo a ver com a vida de vocês, com a casa de vocês, com toda a experiência de vocês. É algo vital. Se você pode passar por essa vida sem saber de muitas coisas. E com certeza nós passaremos essa vida sem sabermos de muitas coisas. Mas esse é o tipo de aprendizado. Esse é o tipo de segredo que você precisa saber. Você precisa conhecer. E você não tem desculpa. Você é indesculpável. Você é indesculpável. Talvez você responda a mim. Mas eu já conhecia o segredo, Alex. Você falou, mas eu já tinha lido esse texto, já conhecia a passagem, já sabia inclusive o significado disso. O segredo do contentamento, Alex, é que eu posso tudo em Cristo, porque Ele é o meu contentamento. Eu já sabia disso. Então por que você anda tão descontente? Por que você expressa tanto descontentamento na sua vida? A resposta é óbvia. O teu contentamento não é o Senhor. Você pode até conhecer o segredo, a chave dele você sabe, você conhece intelectualmente, mas você não crê, você não se apossa disso. Por isso, você anda tão descontente. O teu contentamento não é o Senhor. Termino com uma citação do teólogo presbiteriano R.C. Sproul. Ele comentando esse texto, essa passagem, ele fala assim, Sproul diz: o contentamento do apóstolo estava fundamentado em sua união com Cristo e em sua teologia. Ele via a teologia não como uma disciplina teórica ou abstrata, mas como a chave para entender a própria vida. Seu contentamento com a sua condição na vida repousava em seu conhecimento do caráter e das ações de Deus. Paulo estava satisfeito porque sabia que a sua condição era ordenada pelo seu Criador. Ele entendeu que Deus trazia tanto prazer quanto dor em sua vida, para um bom propósito, Romanos 8:28. Paulo sabia que desde que o Senhor ordenou sabiamente a sua vida, poderia encontrar força no Senhor para todas as circunstâncias. Paulo entendeu que estava cumprindo o propósito de Deus, estivesse experimentando abundância ou humilhação. A submissão ao governo soberano de Deus sobre a sua vida foi a chave para o seu contentamento. É assim com você? Dessa forma, como eu disse, somos todos nós, à luz do que ouvimos hoje e já tantas outras vezes, indesculpáveis diante do nosso Deus para sabermos como obtermos contentamento. O contentamento, meus irmãos, que está revelado nas Escrituras, que deve ser expresso através da gratidão e também vivenciado através das experiências da vida, esse contentamento encontra-se na pessoa de Cristo. Enquanto o teu contentamento não for Cristo, o teu contentamento for o teu cônjuge, for o teu filho, for o teu trabalho, for qualquer outra coisa que não Deus, você não experimentará o que Paulo ensinou aqui. Que Deus nos ajude, enquanto Igreja Presbiteriana Betel, com nossas casas, a sermos contentes em Deus, em qualquer circunstância. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos glória e louvor ao teu santo nome. A ti, que é a fonte de todo contentamento. Ó Deus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? É em ti que somos plenamente satisfeitos. É em ti que nossa fome e sede são saciadas. É em ti, ó Deus, e somente em ti que nós temos esperança, confiança, que podemos descansar de maneira tranquila, porque o Senhor governa a história, o Senhor governa nossas vidas, e o Senhor já nos tem dado tudo para suprir as nossas necessidades. Ó Deus, nos ajuda a crermos nisso. E mesmo quando passarmos pela escassez, possamos estar cientes que o Senhor não nos abandona. Na abundância, que nos lembremos também do Senhor, sabendo que o Senhor nos deu
e pertence a Ti. E é o Senhor que é a fonte do contentamento. Não o dinheiro, não os recursos, não a saúde, mas o Senhor. Que assim seja, ó Deus, na vida de cada um aqui presente e de todos aqueles que ouvirem esse sermão. Oramos, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, porque por muitas vezes somos descontentes. Pedimos perdão a Ti por isso, por quebrarmos o 10º mandamento e tantos outros. Perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém.